A gestão, ela tem que dar o exemplo, porque o que ela fizer vai ser replicado, porque ela é referência. Oi, eu sou a Renata Correia, Head de Pessoas aqui da GTCom Brasil, e o tema de hoje do Conta Mais é por que contratar certo começa antes da vaga. Antes de a empresa abrir uma vaga, o que um bom profissional de RH já deveria ter feito? O que eu acredito, né? Que a gente precisa conhecer o negócio do empresário. Porque conhecendo o negócio do empresário, você vai buscar as pessoas certas para ajudar aquele empresário a construir o sonho dele. E como que você faz esse encontro? Entrando na cabeça do empresário, conhecendo quais são os objetivos dele, para onde ele quer levar a empresa dele, qual o caminho que ele quer fazer, em que tempo ele quer fazer isso, qual a velocidade. Porque ele pode querer construir um negócio em 3 anos, ele pode querer construir alguma coisa em 3 meses. Então, se ele quiser construir isso em 3 meses, eu tenho que buscar outro tipo de pessoas para esse time. Se ele tiver um trabalho aí mais longo para fazer, de uma forma diferente, eu tenho que buscar outro perfil de pessoas. O maior desafio é você conhecer, perder esse tempo, né, que não é perder o tempo, você está ganhando esse tempo ali com o empresário para você participar estrategicamente do negócio, para você trazer as pessoas certas para realizar esse crescimento. De um lado, a gente tem um empresário que tem um sonho de construir um negócio, de realizar, de prosperar, de crescer. Do outro lado, a gente tem as pessoas, né? Sem as pessoas, o empresário não consegue realizar esse sonho. E eu entendo que essas pessoas precisam do empresário porque a empresa é um caminho para realizar vários sonhos que aquelas pessoas têm, né, na vida. Ou é comprar um carro, ou é crescer profissionalmente, ou é adquirir conhecimento. E um depende do outro para poder crescer. Então, acho que o grande desafio do RH é você fazer esse encontro do empresário com o colaborador certo, né? E como é que a gente faz isso? Conhecendo a empresa, conhecendo o empresário, entendendo do que ele precisa e indo buscar no mercado pessoas que vão ser compatíveis com a realização desse sonho. Quando eu comecei a minha carreira, eu fui trabalhar com um amigo meu. Ele tinha um sonho, ele era um empresário, ele era um cara realizador, um visionário. Ele precisava de gente. E eu fui trabalhar com ele. Renato, você quer vir trabalhar comigo? Eu fui. Porque assim, eu vi um cara que eu falei assim, eu vou ajudar ele a realizar o sonho dele. E o sonho dele na época era fazer esporte, era trabalhar com voleibol. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com voleibol, mas eu tinha vontade de fazer ele realizar o sonho dele, fazer parte daquele sonho, de construir alguma coisa. E isso fez o meu olho brilhar diferente. Eu nunca tinha assistido um jogo de vôlei, eu assisti 500 jogos de vôlei, porque eu queria ser a pessoa que mais entendia do que eu estava fazendo, porque eu queria ser melhor naquilo. A gente fala muito sobre os desafios do empresário, mas e o lado do colaborador? Quais são as pressões que o RH precisa enxergar para conseguir extrair o melhor de uma equipe? É muito difícil a gente ser empresário no Brasil, né? Porque a gente sabe que são cargas tributárias enormes, custo para ter um funcionário é muito alto, mas é muito difícil também ser um funcionário no Brasil, porque o que você recebe, grande parte vai para imposto. No Rio de Janeiro, a realidade do Rio de Janeiro, né? Muitas vezes o colaborador mora numa distância muito longe do emprego, ele demora 2 horas e meia para chegar, ele demora 2 horas e meia para sair, ele tem que cumprir lá 10 horas de trabalho, e depois de tudo isso, ele ainda tem que cuidar da família, ele tem que cuidar dos filhos, ele tem que cuidar do marido, tem que arrumar a casa. Então, assim, que horas que esse colaborador vai se desenvolver, vai estudar, vai se dedicar para o trabalho, cuidar da sua saúde? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? A gente não está trabalhando com máquinas, então, assim, a gente precisa entender os dois lados, né? A gente precisa alinhar as expectativas, né? Porque você vai ter uma pessoa trabalhando, essa pessoa não vai estar bem todos os dias, né? E o que você vai fazer com isso? Você vai ter que sentar com aquela pessoa, você vai ter que desenvolver aquela pessoa, você vai ter que conversar com aquela pessoa, você vai ter que ter um bom gestor ali para poder trabalhar bem com essa pessoa. Eu não posso acreditar que ela está ali só cumprindo tabela. Eu entendo que ela está aí fazendo o melhor dela naquele momento. Às vezes, por N motivos, ela não está conseguindo entregar o seu melhor. E aí cabe a gente, né, o RH, a gestão, tirar o melhor daquela pessoa. E isso faz toda a diferença, né? Com uma boa gestão, a gente consegue ter uma equipe que vai trabalhar melhor, que vai produzir melhor. Você vai ter que entender que muitas vezes a pessoa não vai conseguir chegar no horário, que a pessoa não vai conseguir sair no horário, que ela tem uma reunião de escola do filho. E isso faz parte, né? Quando você trabalha com seres humanos, você vai encontrar ali percalços durante o caminho. E como é que você mantém essa pessoa motivada, né? Na hora de contratar, o que pesa mais? O currículo técnico ou o perfil comportamental? E como identificar quem realmente vai defender a cultura da empresa? Muitas vezes a gente busca muito o perfil técnico para a contratação, mas só o perfil técnico não basta, né? A gente tem todo um lado comportamental que é muito importante. E muitas vezes você trazer uma pessoa que tenha um comportamento que você entende que vai funcionar bem naquela empresa é mais importante do que você ter esse lado técnico desenvolvido. Porque eu acredito que a técnica você consegue adquirir. Já o outro lado é muito mais difícil. Então, se você traz um profissional já formado, estabelecido, que
trabalha de uma certa forma e tem muito conhecimento técnico, muitas vezes ele naquele negócio ele não vai funcionar. E em contrapartida, você traz um estagiário que está lá acreditando, apostando, vendo aquela empresa como um caminho para o crescimento dele, ele vai se esforçar e vai desenvolver essa parte técnica, porque ele vai chegar, ele vai ter que estudar mais, ele vai se dedicar mais, ele vai correr atrás de informação. E eu acho que o grande desafio é a gente encontrar essas pessoas para poder divulgar a cultura da empresa, né, ali dentro e trazer um time que seja coeso, que funcione junto e que cresça junto. É impossível a gente conseguir 100 pessoas nesse lugar ao mesmo tempo. Então a gente tem que encontrar pessoas importantes ali que vão ser as defensoras, né, da cultura da empresa e vão tá ali propagando ali, né, o que a gente acredita e o que a gente espera que aconteça. Então, quando a gente tem um time que está funcionando, uma equipe que está trabalhando, deixa de ser até mais sacrificante. Você começa a trabalhar por prazer. É lógico, trabalho é trabalho. Mas quando você trabalha com vontade, com tesão, com prazer, as coisas acontecem melhor. Você trabalha melhor, você desenvolve melhor, você vai buscar o extra. Quando você vai buscar o a mais ali naquele lugar, isso que faz de você um bom profissional. E assim, eu acho que o grande desafio do RH é encontrar essas pessoas que a empresa vai criar nessas pessoas essa motivação para fazer melhor. A gestão, ela tem que dar o exemplo, porque o que ela fizer vai ser replicado, porque ela é referência. Eu trabalhei com o Bernardinho do vôlei. Tinha treinamento no domingo de Páscoa. Ele ia pro treinamento. Ele não tinha que fazer nada, porque ele não era às vezes era treinamento físico. Ele estava lá. Porque ele falava assim: eu não tenho como obrigar o meu time a vir treinar no domingo de Páscoa, acordar às 6 da manhã, se eu não estiver aqui. Então ele falou: eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu falo muito que é um casamento que tem que dar certo, né? Assim, ele não precisa dar certo a vida inteira. Ele pode durar 5 anos, ele pode durar 2 anos, ele pode durar 15 anos, mas enquanto a pessoa estiver ali, né, naquele compromisso, ela tem que fazer o melhor dela, para ela poder estar sendo justa com o que ela está recebendo, justa com o compromisso que ela assumiu. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Cultura e técnica são características que convivem entre si. Como o RH equilibra isso em diferentes momentos do crescimento da empresa? Em alguns momentos, como a empresa vem crescendo muito e a gente tem uma velocidade de contratação muito grande, a gente acaba decidindo por trazer pessoas preparadas tecnicamente, e outras vezes a gente tem que buscar pessoas que estão alinhadas com a cultura da empresa. Esse equilíbrio, ele vai acontecendo durante o tempo inteiro. Então, isso depende muito do momento da empresa e a posição que aquela pessoa vai ocupar dentro da toda a estrutura. Porque as pessoas, elas precisam ser motivadas e elas precisam estar envolvidas com o negócio que elas estão trabalhando. Se elas não estiverem envolvidas emocionalmente com aquilo, ela não vai ter a entrega 100%. Quem importa, na verdade, para mim, é você estar do lado do colaborador, entendendo as suas dores, entendendo os seus problemas, entendendo os seus conflitos, fazendo ele entregar o melhor dele nesse lugar para poder entregar o melhor para a empresa. E aí todo mundo fica feliz. É isso que eu acredito. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo e conta mais aqui nos comentários pra gente. E feliz Dia do Profissional de RH para todos vocês.